Fala pessoal, tudo bem com vocês? Com um golaço de Endrick, o Palmeiras vence o Atlético Paranaense e cola, encosta em pontos no Botafogo. O Verdão quer esse título, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Fala pessoal, inscreva-se no canal, tô postando vídeos aqui na madrugada, ó, recém comentei o jogo aqui na Band News FM, Palmeiras e Atlético Paranaense na Arena Barueri, e por isso você tem que estar inscrito, porque aí, ativando a notificação, o sininho, você vai receber no seu celular assim que eu publicar o conteúdo. Então, vamos embora, vamos falar desse Verdão que tá chegando, mas assim, dando seta no retrovisor do Botafogo, luz alta, acelerando para chegar, já chegou na verdade. Eu sei que o Botafogo tem 2 jogos a menos, 59 pontos, Palmeiras 59 pontos. O Botafogo joga com o Vasco ainda nessa rodada na segunda-feira. Mas vocês imaginem como estarão os torcedores do Botafogo, o elenco do Botafogo, o contexto do Botafogo nesse domingo e na segunda-feira até a hora do jogo. Ao olhar para a tabela e ver, depois de 13 pontos que o Botafogo abriu do vice-líder, olhar o Palmeiras com a mesma pontuação. Repito, eu sei que eles têm 2 jogos a menos, mas imaginem a pressão que esses caras vão entrar diante do Vasco. Imaginem se eles não vencerem o jogo do Vasco. Aí eles têm um confronto direto contra o Grêmio na quinta-feira, que também está numa fase muito boa, emendou 4 vitórias seguidas. E o jogo não é no Newton Santos. Onde o Botafogo, apesar da derrota de 4-3 de virada, aquela coisa toda que aconteceu, é muito forte lá nos seus domínios, no tapetinho, como a gente fala, pois vai jogar em São Januário. Só que se o Botafogo perder para o Grêmio, é o Grêmio que chega. E aí o Palmeiras tem um confronto contra o Flamengo. Enfim, o Botafogo está tremendo na base. E o Palmeiras está chegando. Eu, honestamente, torcedor do Grêmio, não acho que o Grêmio tenha fôlego. Mas, enfim, a rodada, o campeonato pode apresentar isso nas próximas rodadas, até pelo confronto direto. O problema é que quando a gente fala no Bragantino, por exemplo, que tem jogo contra o Corinthians nesse domingo, e aí pode até chegar junto na terceira colocação e querer também esperar algum tropeço tanto de Palmeiras ou Botafogo, quando a gente vê o Palmeiras do Abel chegando, a gente pensa, e esse jogo foi uma prova disso. Não foi um jogo brilhante do Palmeiras. Depois do que aconteceu no Rio de Janeiro, o Abel Ferreira estava sem o Murilo e o Gustavo Gomes, suspensos. E ele opta por colocar o Naves, um menino, e o Luan, juntamente do Marcos Rocha, fazendo uma linha de 3, com o Mike aberto pela direita como ponta e o Piquerez pelo lado esquerdo. No meio de campo, o Richard Rios, Rafael Veiga, com o Endrick e o Breno Lopes. Um novo time titular, né, com exceção dos zagueiros. E o Palmeiras vai em busca da vitória a 5 minutos de jogo. Um passe do Rafael Veiga e um golaço do Endrick. Ele chega na frente do goleiro Bento e ele dá uma cavadinha suficiente para encobrir o goleiro do Atlético Paranaense e abrir o placar. Depois ele machucou o ombro, o braço, na verdade, e continuou tomando pancada do Thiago Heleno, continuou indo para o confronto, todo mundo pensando que ele ia sair, ele botava a mão no braço, levantava. O Endrick, com 17 anos, continua resolvendo e entregando pontos ao Palmeiras. Titular absoluto e resolvendo partidas, mesmo aos 17 anos. O Abel Ferreira não queria tirar o Endrick, ele tinha Kevin no banco, o Flaco Lopes, o próprio Arthur, e ele manteve o moleque até não poder mais, no segundo tempo só que ele sai. Mas enfim, o Palmeiras constrói o seu gol ali e o Atlético é muito organizado, né? O Wesley Carvalho, que o palmeirense conhece muito bem, foi técnico do Sub-20 durante muitos anos, revelou vários jogadores do Palmeiras, abriu o Canóbio pelo lado direito, que é um jogador incansável, né? Esse uruguaio, né, cara? Ele joga de ala, ele joga de ponta, ele joga cobrindo o corredor, ele joga atacando, ele joga impressionante. Pelo lado esquerdo, o Esquivel, né, que é o lateral que fica um pouco mais, né, com o Zapelli, com o Pablo, aí o Pablo machucou, entrou o Arriagada, o Eric e o Fernandinho. O Fernandinho começou a ter espaço no primeiro tempo e o Atlético começou a construir algumas jogadas, mas não teve o capricho de conseguir fazer a conclusão. O Fernandinho recebe uma bola pelo lado direito, na frente do goleiro, né, e ele chuta cruzado, não chuta nem cruza, uma coisa assim. O Atlético desperdiçou, mas o Palmeiras esperou. E ainda assim criou a chance mais clara no primeiro tempo, além do gol, que foi uma cabeçada do Mike a queima-roupa que o Bento salvou. Ou seja, o Palmeiras, mesmo sem jogar tão bem, tinha feito 1-0 e poderia ter feito o segundo. Vem o segundo tempo e aí o jogo fica mais aberto ainda, porque o Atlético vai pro tudo ou nada, ele abre mão do terceiro zagueiro, ele bota mais um cara na frente, começa a empilhar mais atacantes e tal, mas também recompondo o meio, né? Bota o Alex Santana, bota o Christian no lugar do Eric, na verdade foi o Alex Santana, né? Começa a empurrar jogadores
para frente para tentar chegar ao seu gol, não tudo ou nada. E aí o Palmeiras, mais estrategicamente ainda, espera esse momento do Atlético e tenta algumas espetadas. E no contra-ataque desperdiçou algumas boas oportunidades. Com o Breno Lopes, então, com o próprio Endrick, com o Flaco Lopes, assim, o Atlético ofereceu o contra-ataque para o Palmeiras tentou chegar ao seu segundo gol e por detalhe não conseguiu. Mas enfim, o jogo se desenhava dessa forma, né? E o Atlético tentando até os minutos finais buscar o seu empate, o Palmeiras segurando o resultado e ao mesmo tempo buscando um espaço, uma estratégia para poder fazer o segundo. E aí eu tenho que destacar aqui o Marcos Rocha, por exemplo, que ficou correndo que nem um louco nos minutos finais, quando o Abel já tinha desmanchado boa parte do time ali, e o Marcos Rocha seguiu correndo com a idade que ele tem, veterano, sendo o líder da defesa, fazendo com que o Palmeiras se segurasse até os minutos finais para garantir a vitória. 3 pontos. Resultado ainda mais importante. O Atlético Paranaense está buscando o seu objetivo também, uma vaga na Libertadores. É um time muito organizado e que teve chances e buscou o espaço para poder empatar o jogo pelo menos e sair dali com um pontinho. O Palmeiras não cedeu e com isso chegou aos 59 pontos. O Palmeiras do Abel, quando chega, a gente costuma respeitar, abrir o olho e perceber. Porque o discurso a partir de agora vai ser de, rapaziada, provavelmente, eu imagino, né? A gente estava fazendo o nosso campeonato, a gente vai continuar fazendo o nosso campeonato de buscar o máximo número de pontos possíveis. Agora, vamos lá, né? A gente chegou, o título se ofereceu. Então não dá para você desperdiçar essa chance. Se o Botafogo ceder essa chance, o Palmeiras vai pegar esse título. O Grêmio está na disputa, o Bragantino está na disputa. Matematicamente, pela pontuação, a gente não pode tirar esses times da disputa também. É que o Palmeiras do Abel ele tem esse diferencial de ser um time muito cascudo, que está acostumado a vencer e que não costuma desperdiçar nessa hora. Fosse o Palmeiras no lugar do Botafogo, a gente não veria provavelmente essa instabilidade. Está acontecendo porque é o Botafogo. E se o Botafogo não tiver muita frieza nessa hora, o Palmeiras vai passar atropelando, porque o time do Abel tem essa consistência de na hora decisiva não falhar. É por isso que a gente tem que abrir o olho com o Palmeiras a partir de agora. Ao Botafogo, cabe a ele. Ele ainda tem a chance do título nas mãos. São 2 jogos a menos. Agora, se não confirmar contra o Vasco, e muito menos no jogo a menos, prepara, porque o Palmeiras vai em busca do 2º título brasileiro de forma consecutiva. E é um título que estava tão distante, mas ele se ofereceu, ele se apresentou. E a vitória de hoje, ela faz muito sentido nesse aspecto. Um time que não jogou um futebol brilhante, mas foi muito aplicado, foi efetivo, resolveu. E esse é o Palmeiras do Abel. Quando ele não é brilhante, ele é efetivo. E é por isso que tem que abrir o olho. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!